Tudo bem com vocês? Tudo bem também. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, tudo certinho. Ah, Ai, obrigada pela sua disponibilidade, viu, Fernanda? A gente tá super feliz de conversar com você aqui. imagina, obrigada Sim. pelo convite. Sim, você fala do Paraná, né? Tipo, bem longe. Isso, de Curitiba, né? Curitiba, que legal. Fernanda, tudo bem se a gente gravar a nossa conversa? Só pra gente não esquecer de nada depois, conseguir escrever? Tudo bem, tranquilo. Eu vou gravar. Bom, só para explicar um pouquinho, acho que a Sara já falou um pouco da nossa pauta e da nossa revista para você, mas, enfim, a gente está produzindo uma pauta sobre espaços de transição entre o consciente e o inconsciente, né? Assim, em que medida eles se encontram nos sonhos, em projeção astral, no shift. Então, a gente quer falar sobre várias práticas em que o consciente e o consciente estão presentes ali, né? Sim. E aí vai fazendo uma ajustação, uma edição que é justamente sobre espaços liminares, né? Então, assim, a nossa pauta vai abordar esse espaço liminar entre consciência e inconsciência. Então, essa é mais ou menos a nossa abordagem. Que legal, muito interessante. Eu me interesso muito por esses assuntos. Sim, legal. E aí, você deu uma entrevista pro Léo que eu queria perguntar, porque quando ele me passou o seu contato, ele comentou que você estava parando de fazer conteúdo de shifting na época que vocês conversaram. É isso mesmo? Eu não lembro o que eu disse para ele sobre isso, mas eu tô reduzindo assim a frequência que eu posto, né? Por causa de questões pessoais mesmo, do meu tempo, do meu dia a dia, mas é um assunto que me interessa muito, que eu quero sempre continuar pesquisando, entendendo melhor. Ah, tá certo, então. Tudo bem. Mi, seu microfone tá dando um pouco de interferência. Continua baixinho. Tá melhor agora? Acho que tá, mas quando outra pessoa fala. Então, acho que a gente pode começar. O que a gente queria entender primeiro é como você diferencia essas práticas. Porque eu sei que você começou no shift por já ter algum interesse no sonho lúcido, projeção astral. Como Isso. você diferencia essas práticas e como começou seu contato com elas? Então, eu já gostava, né, da projeção astral, de pesquisar sobre isso, de entender melhor e dos sonhos lúcidos, né? E daí eu estava vendo um vídeo sobre projeção astral em que falavam sobre o shifting. Foi a primeira vez que eu ouvi, acho que foi em 2023, não me recordo exatamente a data. Mas eu sei assim que o shifting ele teve um boom na internet, né, com a pandemia. Já vem de antes, mas teve esse crescimento na pandemia. Acho que os jovens estavam muito mais na internet, né? E daí o shifting cresceu, né? Eles queriam uma alternativa a estar tão reclusos naquela época, né? E daí eu achei muito interessante e fui pesquisar também qual que era a diferença, né? E existe entre eles, né? Eles acham que a projeção astral, por exemplo, ela vai para o mundo astral, né? Para a dimensão astral, que eles consideram que não é para onde o shifting leva eles, porque eles consideram que é uma mudança de realidade para uma realidade paralela. Então, onde estaria localizada essa realidade paralela, que seria uma grande questão, né? Será que é algo na mente, ou será que é algo que a gente não entende no universo? É difícil a gente pesquisar sobre isso, né? Mas de acordo com a experiência deles, eles acham que não é um astral, porque, por exemplo, eles vão para Hogwarts, por exemplo, né? E daí lá, cada um vive uma experiência diferente em Hogwarts, né? Então, não é como se fosse um lugar fixo onde todos visitam um astral. Então, como que eles estão vivendo cada um uma experiência diferente e tão real, né? E também eles vivem um nível de realidade, né, que eles relatam, que é muito grande, assim, de ser tão real quanto aqui. De sentirem o que acontece, as sensações físicas, as emoções, a interação, né, com outras pessoas. E eles diferenciam isso da lucidez do sonho lúcido porque eles dizem que eles não controlam o que acontece. É diferente de escolher o que vai acontecer no sonho.
Então é isso que eles relatam, mas eu acho importante manter a pergunta em aberto, né? Porque eu também não conheço profundamente assim as possibilidades da projeção astral e do sonho lúcido para dizer que não poderia acontecer isso num sonho lúcido ou numa projeção astral, né? Você comentou que eles não controlam, mas um dos métodos pro shifting é realmente fazer um roteiro, não é? Um script? Isso, mas daí eles consideram que eles estão escolhendo para onde eles vão, que essa realidade já existiria, porque todas as possibilidades existem, né, em algum nível. Então é como se mesmo que eles estivessem criando um roteiro, eles estão apenas escolhendo algo que já está disponível para eles. Entendi. E aí, Fernanda, a gente queria saber um pouco mais dessa experiência pessoal. Assim, você já tentou fazer o shifting alguma vez? E como que foi essa experiência? Então, eu cheguei a fazer um script, né, fazer os métodos que incluem, na maioria das vezes, meditação, visualização, técnicas de hipnose, são vários elementos, né, varia de acordo com o método que as pessoas escolhem, mas geralmente é quando você vai dormir, né. Tem pessoas que fazem, que tentam fazer acordadas, né, e relatam também que já conseguiram, assim, em estado meditativo, mesmo estando acordados, conscientes, né. Mas eu sempre tentei fazer quando eu estava indo dormir, daí eu pego no sono, né, e daí acontece o que eu considerei até agora como um sonho lúcido, né, que não teve um grande nível de lucidez, assim. Foram sonhos que tinham a ver com essa realidade que eu escolhi vivenciar, né. Foi aí o mais próximo que eu cheguei, mas os relatos que eu vejo na internet, né, vão muito além disso, isso que me deixa curiosa, né, porque comigo não aconteceu, mas como as experiências estão sendo relatadas em um grande número, né, isso é algo que vale a pena a gente prestar mais atenção, né, entender o que será que está acontecendo. E daí eles, né, diferenciam da projeção astral e do sonho lúcido. Entendi. E aí, você acha que essa experiência que essas pessoas têm, que você já chegou bem próximo, você acredita que as vivências que acontecem nessa terra, né, que eles chamam a realidade desejada, elas são moldadas pelos desejos, medos, anseios, valores da pessoa aqui na realidade original, no CR? Sim, eu vejo até como muito importante isso, porque isso revela, né, quais os desejos da pessoa, o que ela realmente busca, né. Essa é a parte positiva que eu vejo assim no shifting, eles estarem entrando em contato com quem eles são, né, se questionando sobre onde eles querem chegar, o que eles querem alcançar, né, e entrando em contato também com a meditação, se interiorizando mais, pesquisando assuntos que geralmente não são tão acessíveis às adolescentes, né? Então é muito interessante, eu vejo nesse ponto de vista assim, que eles estejam tentando entender mais o que é a consciência, quais os desejos deles, o que é a realidade, o que é a fantasia. Mas você acredita que isso aproxima eles, ajuda eles a lidar com os problemas daqui ou afasta mais ainda da realidade atual? Nesse sentido que eu vejo que a gente tem que ter cuidado, né? Porque varia muito de acordo com o indivíduo, mas pode sim ser que tenham pessoas que estejam com poucos recursos, né, para lidar com essa realidade e daí estejam buscando o shifting apenas como uma alternativa, né, já que eles não encontram outra alternativa para lidar com os problemas deles aqui. Mas tem muitos também que conseguem levar isso de forma equilibrada e praticam mais como uma curiosidade, né, porque você pode imaginar qualquer tipo de realidade, né? Você pode assistir um filme de super-heróis, por exemplo, e querer participar daquela realidade, né? Uma coisa impossível aqui. Então eles estão exercitando essa fantasia, né, também. E nesse sentido a fantasia ajuda a lidar com a realidade, né? É um recurso também criativo. Sim, a ficção ajuda bastante, né? Sim. E
E assim, por que você acha que o público, né, de maior procura pelo shifting é de adolescente, jovem? Eu imagino que seja porque eles estão mais propensos, né, a acreditar no mundo mágico, a acreditar nas possibilidades, não sofreram ainda tanto as questões da vida adulta, e daí eles estão ainda buscando alternativas, né, para transformar o mundo também. Eu acho que a fantasia ajuda muito nisso, né, no que a gente pode fazer de melhor pelo mundo, por nós, né. Então imagina assim que eles se envolvem com histórias que inspiram eles, né? E eles também estão buscando como é que eles podem vivenciar isso, né? Porque geralmente eles querem shiftar para histórias de livros, de filmes, né? Coisas que mexeram com eles em um nível profundo, né? Que tem muita simbologia também, né? Do inconsciente aí. Você chegou a receber relatos deles? Tipo, eu sei que você não vai se identificar como psicólogo, mas eu acho que alguns dos shifters te veem como essa autoridade, né? Qual o principal problema que relatam, assim, não tem? Tipo, você tem... Eu vi que você tem um vídeo dele falando de sentir saudade da DR, né? Quais são as principais questões que essas pessoas apresentam? Pelo que eu vejo, assim, quando fica preocupante é que eles não conseguem mais ver uma alternativa aqui, que eles estão vivendo um problema muito profundo aqui, e daí eles não conseguem entender como que eles vão resolver isso, né? Mas daí é inúmeros problemas, né? Eu acho que os adultos acabam se preocupando muito com isso porque vem como se o shifting fosse o problema em si, mas não é uma alternativa que eles estão buscando para resolver isso, porque eles estão com baixas alternativas, né, de resolução. Mas é difícil generalizar qual que é o problema, né? É os problemas humanos ainda, né? Dificuldade de lidar com a perda de algo, dificuldade de lidar com as questões de diferença social, né? Do que eles querem viver e não encontrarem recursos para viver isso aqui. Os desejos de cada um, né? Entendi. Acho que sim, não dá pra generalizar, né? Faz muito sentido. É muito pessoal, né? Mas as grandes questões humanas continuam aparecendo, né? Independente da solução que as pessoas estão buscando. Sim. E aí pensando mais na prática em si, e entrando um pouco na nossa pauta, como que você compreende esse espaço liminar entre consciente e inconsciente? Que acontece no shift, né? As pessoas, elas estão numa realidade inconsciente, mas que para elas é consciente, elas estão lá e é real. Então essa fronteira entre consciente e inconsciente, ela é nítida, ela é ambígua, tá tudo interrelacionado? Como você enxerga isso? É que eles vivem como se fosse real, né? Eles relatam que eles vivem essa experiência como se fosse real. Então, provavelmente tem um nível de consciência muito grande quando eles passam por isso. Mas daí, quando a gente recorda de um sonho, por exemplo, né? Isso pode se misturar com o inconsciente também. Então é difícil dizer, né? O que foi uma experiência, o que está sendo misturado com uma recordação do inconsciente. Ainda é muito complicado da gente entender, mas o que a gente tem é os relatos, né? De que eles vivem como real. Entendi. Mas eu acredito que seja o mesmo problema tanto da projeção astral quanto do sonho lúcido, né? De entender qual é o nível de consciência que a pessoa está tendo nessas experiências e varia conforme a lucidez da pessoa, né? Conforme o que ela está em... A experiência é individual, né? Mas me chama a atenção que os relatos sempre... a maioria sempre está falando de um grande nível de realidade, né? Como se a pessoa estivesse vivenciando aquilo como essa realidade aqui. Os shifters, né, que fazem conteúdo para as redes sociais costumam falar que é uma sensação de ver aquilo de forma muito realista, né? E assim, para eles isso que diferenciaria de um sonho lúcido, né? Assim, acho que a realidade, a imagem parece ser algo muito mais concreto do que em um sonho, né? Isso. Só que no sonho lúcido também tem relatos de pessoas que
ficam muito lúcidas no sonho, né? Mas pelo que eu entendi, a principal diferença que eles relatam que eles não controlam, enquanto no sonho lúcido, né, eles controlam, por exemplo, escolhem o que vai acontecer e podem mudar algo no sonho. É isso que eles dizem, né? Embora eu veja também que no sonho lúcido nem sempre há esse controle, né? Então, eu acho interessante que a gente tente entrar mais em contato também com pessoas que têm mais experiências de sonhos, tanto de projeção astral, quanto de shift, né? Para misturar os três temas para a gente conseguir entender quais as diferenças. Isso eu acho que seria bem interessante. As diferenças e as semelhanças, né? Porque eu me interesso mais pelo shift, né? Mas eu também não tenho tantas experiências em projeção e sonhos lúcidos para, na minha prática, dizer qual que é realmente a diferença. Entendi. Então, você já chegou a tentar projeção astral e sonho lúcido, né? Já chegou a ter experiências próximas? Sim. Mas interesse maior de shift, entendi. Uhum. E aí, a gente perguntou o que a gente queria, principalmente, mas eu queria tirar uma dúvida da nossa pauta mesmo, que é propor esse desafio para a gente relacionar um pouco essas três práticas, os sonhos e o espaço inconsciente, espaço luminar, consciente e inconsciente, com o conceito de inconsciente coletivo, junto. E eu vi que você estuda isso, dois, e se você consegue ver essa relação de alguma forma, que é algo que a gente tem um pouco de dificuldade, mas estudando com a gente. Uhum. Que está no nosso inconsciente, a gente tem essa base do inconsciente coletivo, né? Então a gente pode ter acesso a conteúdos que não são nossos, né? Que estão no inconsciente coletivo, como os arquétipos, por exemplo, que são conteúdos universais. Então nas mitologias, nos temas que a gente sempre vive, nas nossas grandes mudanças de vida, né? Que são coisas comuns na humanidade, nossos ritos de passagem. Por exemplo, o nascimento, a morte, o casamento, esses grandes momentos do ser humano trazem significado muito grande, né? São coisas que a gente compartilha, assim como as nossas imagens, as simbologias que a gente acaba transformando como em representações de deuses, de heróis. Então a gente tem isso no inconsciente coletivo, cada cultura vai ter uma representação para isso, né? E a gente pode acessar isso em algum nível de consciência, né? Essas informações que estão na cultura. Então, às vezes uma prática que vai fazer com que você entre mais em contato com o inconsciente, né? Que é o que acontece na meditação, nos métodos que ele se propõe a fazer para conseguir ir para a realidade desejada, ou quando a pessoa está tentando ter um sonho lúcido ou fazer uma projeção astral, isso pode favorecer que ela entre num estado alterado de consciência e acesse alguns conteúdos que não são dela também. E aí, nessa ideia de consciente coletivo, né, pesquisando um pouco sobre o conceito do Jung, ele fala um pouco assim, que essa parte do consciente coletivo na mente é algo ancestral, né, assim, é algo universal, Sim. Que meio que é um arquétipo compartilhado entre todas as pessoas, né? Sim. A partir disso, você acha que seria possível as pessoas sonharem com realidades, com pessoas, enfim, figuras em que elas nunca tiveram contato, que elas nunca viram? Sim, eu acredito que sim, até porque a gente vê isso em outras práticas também, né? Não só no sonho, mas às vezes em práticas de grupo, por exemplo, em práticas de meditação, práticas que fazem com que as pessoas alterem a consciência, né? Às vezes uso de substâncias diversas, então isso acontece, né? Vem conteúdos que as pessoas não reconhecem como delas, elas não entendem como que elas podem ter acesso a isso, né? Mas acaba acontecendo. Só que a questão do shifting é que como que eles vivem isso como real ainda, né? Assim, com esse nível de realidade, isso que me chama mais atenção. Porque às vezes as pessoas vivem como se fosse uma imaginação, uma visualização, mas não é tanto mais... Cada experiência tem seu significado, mas no shifting é algo interessante porque é algo que eles estão escolhendo viver, né?
e que também eles, de alguma forma, eles conseguem acessar essa escolha de uma forma muito lúcida, muito real, né? Então, pelo menos segundo os relatos, né? Sim, e o shift é considerado um estado de consciência alterada? Imagino que sim, porque se você faz ele quando você está em uma meditação ou dormindo, né? Se você acessa essa realidade, quando você está principalmente com a consciência rebaixada, né? No estado de sono ou meditativo, então ele está propiciando, nesse estado está propiciando que você entre mais em contato com o inconsciente, né? Mas daí também a gente entra em questão, né? O que é o inconsciente? Qual a diferença do inconsciente e do que a gente chama de astral, né? O que é uma realidade paralela? Isso tudo eu me pergunto. Legal, Fernanda. Uma dúvida assim, que eu fiquei um pouco pesquisando sobre shift e projeção astral é que na projeção eles acreditam realmente que você está projetando sua consciência para um plano astral, né? Sim. E no shift, assim, pelo que eu vi, as pessoas acreditam que elas estão não projetando, mas expandindo a consciência para outra realidade. Então, como você enxerga essa relação? Assim, o que você acha que acontece com a consciência no shift? É que na projeção astral é você realmente fazer uma viagem do corpo astral para a realidade astral, né? Então, eu consideraria que existe uma realidade astral que todos acessam, que seria a mesma realidade, né? Embora a gente não tenha como denominar qual é a dimensão astral, até onde vai o astral, né? Mas eu já ouvi alguns projetores, né, pessoas que praticam a projeção astral falar também que a gente pode plasmar uma realidade, né? Daí eu não sei exatamente o que acontece, né, quando a pessoa plasma uma realidade, ou se isso seria algo que quem pratica a projeção astral, né, também tem a conscienciologia que fala bastante disso. Eu diria que é uma coisa muito difícil de ser feita, né, que eles fazem diversas práticas para conseguir fazer isso, né? Então eu imagino que o mais fácil de se fazer seria o sonho lúcido, né? Que alguns consideram que é um nível de projeção astral, mas não totalmente consciente. Mas ainda assim no shift, né? O que os jovens estão relatando, os praticantes estão relatando, é que eles estão acessando algo que parece real, mas que por mais que eles estejam indo para uma realidade que é comum, que as pessoas conhecem, por exemplo, né, como uma realidade fictícia de um filme, né, ou de um livro, ainda assim cada um tem uma experiência diferente nessa realidade. Então é como se fosse sempre uma realidade diferente. A gente não tem como dizer se é mental ou não, porque eles vivem isso com um nível de lucidez muito grande. Então é algo assim que a gente não consegue entender qual é o limite da mente também em nos enganar, digamos assim, né? Em fazer com que a gente experiencie algo como real, né? Se é mental ou se é espiritual, não tem como a gente entender. Acho que vai muito de acordo com as crenças de cada pessoa. A gente entra num assunto que é muito difícil da gente comprovar, né? Da gente estudar cientificamente. Mas acho que daria pra gente reunir relatos, né? Entender o que cada pessoa está experienciando, fazer paralelos. Acho que precisa de mais estudos, né, a respeito desse tema. E aí, tem uma citação sua no texto do Léo, que é falando que muita gente fala dessa experiência, mas poucas pessoas realmente tiveram a experiência de fato, a maioria não teve. Por que você acha que acontece isso? É preciso de um nível de abstração maior para conseguir atingir o shift? Eles falam muito das crenças limitantes, né? Daí a gente está entrando já em outros assuntos, né? Eu não sei, não tem como responder isso, mas eu imagino que como a gente não entende ainda exatamente o que é o shift, né? Tem pessoas que podem estar vivenciando diferentes experiências e atribuindo isso ao shift, mas nem todas estão falando sobre a mesma coisa, né? Entendi. Então, talvez não tenha um conceito muito certo ainda, né?
Uhum. Eu acredito que muitos podem estar vivenciando sim um sonho lúcido, uma projeção, mas como eles conhecem o shifting, eles estão denominando como shifting, né? E daí tem outras experiências mais peculiares que a gente fica curioso, né? Que é diferente, que parece algo muito específico. Perfeito. Acho que era mais isso. Quer perguntar mais alguma coisa, amigo? Não, acho que é isso. Se você quiser dar alguma consideração final, pergunta sobre o filme Shift, ou Inconsciência, Consciência. O que eu acho interessante assim é que pode assustar as pessoas, imaginar que a gente pode escolher uma realidade ou imaginar por que eles podem estar querendo escolher uma outra realidade, né? Isso pode ser algo que vai despertar um cuidado, né? Mas e sim, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, né, nessa prática para entender quais são os recursos, né, que as pessoas estão tendo para lidar com a realidade, já que elas estão querendo ir para outra realidade, né? É algo que também desperta o interesse de como é que está a saúde mental dessas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo também tem um lado positivo de eles estarem exercitando a imaginação, o autoconhecimento, buscando práticas que fazem com que eles entrem mais em contato com quem eles são de verdade, os desejos mais profundos deles, e que dá para ser levado com um certo equilíbrio. Mas ainda assim, né, é interessante a gente entender o que será que está acontecendo, manter a pergunta, né, do que é o shift em aberto, para a gente aprender cada vez mais sobre isso, e entender também que a nossa realidade, né, tudo que a gente vive, né, é muito moldada pela nossa mente, né? A realidade é muito psíquica, então a gente considerar que eles estão apenas fugindo da realidade é um reducionismo, né? Porque a gente se relaciona com a realidade o tempo todo através da mente, né? Então é interessante entender o que a mente está apontando, né? O que a fantasia está apontando como possibilidade também, porque a fantasia também ela pode ser uma fonte de alternativa para a realidade. Sim, vamos tentar não fazer esse reducionismo. E, não, aquela questão que você comentou, né? Que assim, a gente precisa da fantasia para viver. A gente está o tempo todo moldando nossa realidade pela nossa mente. Assim. Sim, é difícil dizer o que é real, né? Cada pessoa, apesar de a gente viver no mesmo mundo, cada pessoa enxerga suas experiências de uma forma muito particular, né? Então, a realidade mental, ela é muito palpável, né? Digamos assim. A gente se Acho que era mais relaciona. isso, Fernanda. A gente só queria tirar esse texto, não sei se estou demais, gente. E aí, esse texto ele vai sair da nossa revista impressa, não vai dar para você, mas aí a gente manda a versão online no site. Né? Tá bom, legal. Tá certo, obrigada. A gente que agradece pela ajuda. Obrigada. Esse conhecimento. Esclareceu bastante pra gente. Legal, obrigada. Fico feliz de contribuir também. Obrigada. Tchau, tchau e boa tarde. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau, até. Boa tarde. Boa tarde.